Olá, amiguinho, como vai? A nossa amizade nunca vai. Farei o possível para estudarmos bem juntinhos. Olá, amiguinho, como vai? Olá, amiguinho, como vai você? Eu estou bem. Eu espero que vocês todos estejam bem. E vocês, eu quero saber como vocês estão. Como vocês estão se sentindo assim, longe da igreja, longe dos seus amiguinhos? Olha, criança, saiba de uma coisa, saiba que tudo isso vai passar, tá bom? Isso não vai ficar para sempre. Vamos continuar confiando em Deus, porque isso vai passar e nós vamos voltar às nossas vidas normais, com fé em Deus, não é mesmo, crianças? Vocês vão poder voltar a ir para a igreja, vão poder abraçar seus coleguinhas, vai poder abraçar a Pró Silvinha, as outras Pró, não é mesmo? Vai poder ir para a sua escola, viu? Vamos continuar orando, pedindo a Deus e no tempo de Deus, Ele vai resolver tudo, tá certo? Porque Deus, Ele é bom e Ele está no controle de todas as coisas. Bem, crianças, vamos cantar mais uma musiquinha porque nós estamos alegres hoje, não é mesmo? Hoje é a nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero vocês cantando comigo. A musiquinha que diz assim: estou alegre, porque estás alegre. Estou alegre, conta-me por quê. Estou alegre, porque estás alegre. Por isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pam, 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 pam. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isto eu alegre estou. Vou contar-lhe, pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isto eu alegre estou. Por isto eu alegre sou. Pois é, crianças, a gente que tem Jesus, a gente vive assim, alegre, independente das circunstâncias, tá certo? Tem um versículo que diz assim lá no Salmo 28, 7, a parte B, que diz assim: meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Tá vendo, crianças? Diz aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que o nosso coração se exulta de alegria e com o nosso louvor lhe darei graças. Vocês gostam de cantar, crianças? Eu amo cantar, crianças. É tão bom cantar. Cantar faz muito bem pra gente, principalmente as músicas de Deus, não é mesmo? Eu amo cantar as músicas de Deus. Eu espero que também que vocês gostem também, tá certo? Olha, crianças, agora a gente vai orar porque a gente vai cantar ou começar a nossa lição, tá certo? Na hora de orar, crianças, tem que ser bem quietinho, tá bom? Feche os olhinhos e vamos falar com Deus agora, tá bom? Repete comigo o que eu falar, tá certo? Fique bem quietinho. Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pela tua proteção. Continue cuidando de nós. Abençoa cada criança, cada mãe, cada pai. Abençoa a minha vida. Cuida de todos nós. Que tudo que eu venha falar seja para a honra e glória do teu santo nome e para que as crianças venham aprender e colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, hoje a gente vai aprender mais uma lição da Bíblia, a palavra de Deus. Isso mesmo, a gente vai aprender uma lição que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 14. E essa lição se encontra no versículo 22 até o versículo 33. Isso mesmo. Então, crianças, esta lição, ela fala de Jesus. Sabe quem é Jesus, crianças? Jesus é o Filho perfeito de Deus. Você sabia que Jesus foi criança como você? Ele viveu aqui na terra, ele cresceu, ele foi criança, cresceu, se tornou adulto, ele ajudou as pessoas, ele fez muitos milagres, crianças, aqui na terra, sabia? Jesus
ele é o perfeito Filho de Deus. E aqui no livro de Mateus, a gente vai ler o versículo 27 do capítulo 14, que diz assim: Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tendes ânimo, sou eu, não tem mais. Então, crianças, esse versículo aqui fala de um texto de Mateus que fala de tempestade, isso mesmo, e Jesus, ele nos protege na tempestade, sabia? Crianças, vocês têm medo de chuva, de trovão, de relâmpago? Vocês têm medo dessas coisas? Vocês têm medo? Vocês sabiam que Jesus, ele nos protege de tudo isso? É isso mesmo, crianças. Crianças, eu vou contar uma história real que aconteceu com uma pessoa. Essa história aconteceu com meu filho. Eu tenho um filho chamado Mateus. E hoje ele tem 13 anos. Mas quando ele era pequenininho, do tamanho de vocês, ele tinha muito medo de trovão, de relâmpago. E aí sempre que quando começava a chover com relâmpago, ele ficava com medo. E aí um dia eu falei para ele: meu filho, você não precisa ter medo, porque Jesus, ele nos protege. Não precisa ter medo, Jesus nos protege de tudo. Eu conversei com ele. E aí eu não percebi que ele tinha mudado, né? Mas aí, quando foi na próxima chuva, ele começou a trovejar relâmpago, e aí ele começou a correr. Ele era pequenininho, do tamanho de vocês, aí tinha 2, 3 aninhos, não lembro ao certo, mas ele era pequenininho, e ele começou a correr em casa, quando começou a chover. E aí eu falei assim: Mateus, por que você está correndo? Aí ele disse: minha mãe, eu não tenho mais medo de chuva, de trovão, eu não tenho mais medo de nada, minha mãe, porque Jesus me protege. Eu fiquei muito feliz, crianças, porque Mateus, ele ouviu o meu conselho e ele buscou a proteção em Jesus. Que bom, crianças, que ele ficou, e hoje ele não tem medo de nada, de chuva, de trovão, de nada. Então, crianças, a lição que a gente vai ver hoje fala disso, que Jesus nos protege nas tempestades. Jesus é o nosso protetor, sabia? Então, crianças, aqui conta que Jesus, logo após ele ter feito um milagre da multiplicação dos pães, ele dispensou as multidões e ele falou com os seus discípulos que era para entrar no barco e ir para o outro lado, no mar da Galileia. E Jesus disse que ele iria orar, ele não ia para o barco naquela hora. E Jesus foi orar, crianças, porque Jesus, ele era Deus, ele é Deus, mas ele sempre orava quando ele estava aqui na terra. Quando ele estava aqui na terra como um homem, ele sempre falava com Deus, sempre tirava tempo para orar. E você, criança, você está tirando tempo para orar, para falar com Deus? É muito importante, sabia? Então, crianças, Jesus tinha ido orar e os seus discípulos, tá vendo, crianças? Os seus discípulos, tá vendo aqui, são os discípulos de Jesus. O que é discípulo de Jesus? Discípulos são aqueles que seguiram a Jesus, que ouviram os conselhos de Jesus e que aprenderam com Jesus, ajudaram a Jesus quando Jesus estava aqui na terra. Então, crianças, os discípulos, eles foram para o mar. Olha, ele estava lá no barco, dentro do mar, lá, e quando ele estava lá no meio do mar, crianças, no mar da Galileia, começou a chover muito, criança, muita chuva, muito trovão, tempestade, criança. Você sabe o que é tempestade? Tempestade é muita chuva com relâmpago e trovão. E aí, crianças, aqueles discípulos ficaram com medo, crianças. Eles esqueceram que Jesus é a nossa proteção e eles ficaram com muito medo, criança. A gente pode ter medo, crianças? Podemos ter medo, criança, porque nós somos pecadores, né? Então a gente pode ter medo, a gente só não pode ser dominado pelo medo. Quando vier o medo, a gente tem que orar, pedir a Deus para nos proteger e para tirar o medo do nosso coração. E Jesus, ele vai nos ajudar, porque Jesus, ele é bom, crianças. A gente sozinho, a gente não consegue vencer o medo, mas com Jesus, com Deus, a gente consegue vencer o medo sim, crianças. O medo de qualquer coisa, inclusive da tempestade, do trovão e do relâmpago. Lembra de Mateus? Pois é, ele confiou em Jesus e ele não teve mais medo.
E aí, criança, as ondas estavam fortes, o vento estava forte, o mar estava revolto, os ventos estavam contrários, criança, a eles. E aí, crianças, eles ficaram com muito medo, crianças. Mas Jesus, ele é muito bom e eles estavam, atentos aos seus discípulos. Ele percebeu que os seus discípulos estavam passando por uma situação difícil. E ele, criança, de lá de onde ele estava orando, ele viu os seus discípulos e ele foi ao encontro dos seus discípulos. Sabe como foi que ele foi ao encontro dos seus discípulos, crianças? Ele foi ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas, crianças. Jesus, ele é todo poderoso. Ele pode fazer o que ele quiser. Sabia disso, crianças? Pois é, ele foi andando, ele não foi de barco, ele não foi nadando, ele foi sobre as águas, andando sobre as águas, e ele foi lá ao encontro dos seus discípulos. Quando ele estava próximo, Pedro falou assim. Pedro viu Jesus, os discípulos viram Jesus de longe, e aí, quando eles viram Jesus, eles ficaram com muito medo, eles falaram assim: um fantasma! Vixe, um fantasma, vem ali um fantasma. Eles acharam que Jesus era um fantasma, crianças. Mas Jesus falou assim: acalme-se, sou eu. E aí, quando Pedro viu Jesus, ele falou assim: Jesus, se é tu, se é o Senhor mesmo, faça que eu vá até o Senhor. E aí, Jesus falou: sou eu, pode vir até a mim. E aí, Pedro foi, né? Saiu do barco e ele, só crianças, que Pedro, ele olhou para o mar, o vento que estava remoto. Ele não olhou, ele não fixou os olhos em Jesus. Ele olhou para o mar e ele começou a ficar com medo. Quando ele começou a ficar com medo, ele começou a se afundar, crianças. Olha, ele foi se afundando. E aí ele gritou: Jesus, salva-me! E Jesus foi lá e pegou a Pedro e foi para o barco. E entrou no barco com Pedro. E aí, imediatamente, o mar se acalmou. Jesus entrou no barco e o mar se acalmou. E aí, crianças, eles ficaram atemorizados. Quem é esse que anda sobre as águas? Seus discípulos ficaram atemorizados com aquilo que eles viram Jesus fazendo. Jesus, ele pode todas as coisas, e seus discípulos creram em Jesus. E Jesus acalmou a tempestade. Jesus, ele é bom, crianças. Ele acalma a tempestade, as tempestades que acontecem na nossa vida, sabia? Você que tem medo de chuva, que tem medo de trovão, de relâmpago, peça a Jesus para tirar o medo do seu coração, para que você não venha mais ter medo, para que você venha confiar em Jesus e ele vai te ajudar em qualquer batalha que você tiver, qualquer luta que você tiver, quando você tiver dodói, com dor de cabeça, com dor de garganta, dodói, você pede a Jesus: Jesus, me ajuda, Senhor, que eu venha ficar bem. E você ora, pede a Jesus que ele vai te ajudar, tá bom? Quando mamãe tiver dodói, papai tiver dodói, você ora, tá bom? Sabia que Jesus ama as crianças? Jesus ama a todos, né? Mas Jesus ama as crianças de uma forma especial, sabia? Ele ama as crianças. Então, crianças, continue confiando em Jesus. Se você ainda não confiou em Jesus, confie em Jesus. Quando você tiver qualquer tipo de medo, ore, peça ajuda a Ele, porque Ele é a nossa proteção. Então, criança, peça a Jesus para entrar no seu coraçãozinho. Entregue a sua vida para Jesus, que Ele vai te ajudar nas suas lutas, em tudo que você estiver passando de dificuldade. Vamos cantar uma musiquinha que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal.
Passa o temporal, passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Então, crianças, com Cristo na nossa vida, tudo vai muito bem e passa todas as nossas dificuldades, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus pela lição, por tudo que aprendemos, tá bom? Feche os olhinhos para a gente orar. Deus, muito obrigada, Pai, por esta lição. Obrigada, Senhor, pela vida de cada criança, Senhor. Abençoa a minha vida. Cuida de cada criança, meu Deus, que o Senhor venha falar no coração delas, Pai. Que elas venham crescer, Pai, com desejos, Senhor, de ser obediente a Ti, meu Pai. Cuida delas, cuida de todas as famílias, Senhor. Cuida de todos nós, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os peixes todos a nadar, quando brinca... Olha aqui, mamãe. Sou um saudadinho de Jesus, Sou um saudadinho de Jesus. Abro minha boquinha para cantar. Abro minha boquinha para cantar. Sou um saudadinho de Jesus. Sou um saudadinho de Jesus. Fecho meus olhinhos. Aola, Fecho meus olhinhos. aola, Sou um saudadinho de Jesus. sorrinho de Jesus, sua boquinha Para cantar. Fecho meus olhinhos. Aola, E como faz para orar? e dois, Ah, isso aí. eu não quero E Jesus mora onde? a caixa, No seu coração? são. Muito bem. Soldadinho de Jesus, soldadinho de Jesus, boquinha, cantar, tijolinhos para orar, soldadinho de Jesus, de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus, abra a boquinha a cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Jesus, sou soldadinho de Jesus. Não ando das trevas, jogando da luz. Não ando das trevas, jogando da luz. Sou soldadinho de Jesus. Sim, de Jesus. De Jesus. Sou soldadinho de Jesus. Não temo as trevas, só ando. na luz. Não temo as trevas. Ela tá andando na luz. Sou soldadinho de Jesus. Sim, de Jesus. Vinha de Jesus. Abra a boquinha, vai a cantar. Feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus. Sim.